7:45. Conseguiu achar, Antônio? Achar? E disse Davi ao filisteu: Você vem contra mim com espada e com lança, e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, do exército de Israel, a quem você desafiou. Glória a Deus. E em nossas vidas, o Senhor ministrou algo hoje no meu coração pela manhã. O Senhor Jesus, ele diz que nós no mundo teríamos aflições, mas que a gente tivesse ânimo. E sendo evangélico ou não, todos nós enfrentamos lutas diárias, nós enfrentamos adversidades que se levantam contra as nossas vidas. E a gente tem o poder de escolher. Como assim, pastor Tiago? A gente tem o poder de escolher, de enfrentar esses problemas e tentá-los resolver, ou simplesmente fazer igual ao povo de Israel. Se você pegar aí os versículos, os capítulos anteriores, Israel passa 40 dias sendo afrontado, sendo desafiado pelo gigante Golias. Mas o que é que o povo faz? O povo ele fica paralisado mediante a situações. E acontece nas nossas vidas também assim. Vem situações que nos paralisam, que nos faz parar, nos faz temer e até mesmo pensar em desistir, pensar em parar, ou simplesmente, como muitas vezes a gente faz na nossa vida, coloca de lado e tenta seguir adiante. A gente até consegue andar, a gente até consegue caminhar, mas aquele problema, outrora, ele vai vir, ele vai aparecer. E aí eu anotei alguns tópicos aqui, rapidinho, só pra gente... A primeira coisa é reconhecer a presença do gigante. É reconhecer aquilo que tem tentado nos parar, que tem tentado nos afligir, que tem tentado nos paralisar. Sabe, muitas vezes a gente, não sei vocês aqui, mas o brasileiro ele tem uma mania terrível. Tá sentindo qualquer coisa, o que é que a gente faz? Toma um analgésico, toma um antitérmico, ou como eu, que caí da escada, não toma nada. E aí vai fazer o quê? Não, vai passar. E a gente vai empurrando com a barriga. A primeira coisa é identificar qual é o problema. Identificou qual é o problema, agora a gente vai partir para solucionar. Pedir direção a Deus. Deus, como é que eu posso solucionar esse problema? Qual é a direção que o Senhor vai me dar para que eu possa solucionar a situação? E Davi, quando ele chega ao acampamento, Davi está vendo aquele burburinho, está vendo aquela zoada, e Davi ele chega perguntando o que é que está acontecendo. E ali seus irmãos explicam a Davi o que é que está acontecendo. E Davi, já ciente do que é que está acontecendo, Davi no coração dele ele já tinha algo preparado. Davi ele já sabia como é que ele iria enfrentar essa situação. A primeira coisa é a gente identificar. Muitas vezes a gente está vendo as coisas dando erradas sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente aceita achando, muitas vezes a gente diz, não era para dar certo.
Será que verdadeiramente não era para dar certo? Às vezes é o inimigo, ele tentando nos paralisar e a gente fica achando não. É porque Deus não quis. Algumas coisas, lógico que Deus ele vai falar que ele não quer. Mas outras é o inimigo tentando parar, tentando ali. Sabe? É uma coisa. O inimigo ele sabe o potencial que cada um da gente tem. O potencial que cada um aqui tem. Uma forma de ele nos parar é essa. Que a gente não alcance o potencial que cada um tem. Um vai ter um potencial para pregar a palavra, outro vai ter um potencial para orar. E é isso que o inimigo quer parar. E aí, o primeiro passo para derrubar o gigante é reconhecer a sua presença e colocar Deus em primeiro lugar, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Atitude a qual aqueles homens que eram experimentados em guerra não teve. E muitas vezes a gente fica com medo de ir para a batalha e enfrentar aquilo que tem se levantado, aquilo que tem até tirado o nosso sossego, tem tirado a nossa paz. O segundo tópico que eu anotei aqui é não deixar ser intimidado. Né? Eu não sei com o Felipe, com Fabrício, na época da escola, sempre tem aqueles gaiatos, né? Eu não vou contar meu passado não, senão vocês vão dizer hoje ele tá com essa carinha de anjo, mas tocava terror na escola. Aí eu fazia o quê? A primeira coisa, eu olhava e identificava. Aquele ali eu posso atormentar ele, porque a fama já corria na escola. Então quando eu identificava, o que é que eu fazia? Ameaçava. Se você não fizer na saída, vai tomar um cascudo. E aí, aí o que é que eu fazia? Aí já tinha aquela galera que se juntava. Pô, ele faz baderna na escola, então eu tenho que me unir a ele. Aí quando via, o que é que acontecia? Intimidava. Então aquela criança, aquele adolescente acabava sendo intimidado pela influência, infelizmente maligna, né? Pela influência dos amigos. E o que é que o inimigo muitas vezes ele faz? Ele tenta nos intimidar. Para quê? Para que a gente não tenha uma ação contra ele. Aqui eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver o mundo espiritual. Se não tiver, eu não quero ver não. Não quero ver não, porque é um negócio sinistro. Aí eu vou lhe dizer uma coisa. Minha esposa está aqui. Aí, na campanha de oração, orando, o que é que o inimigo ele faz? Ele entra em casa. Pastor, mas o senhor está dizendo que estava em campanha de oração, o inimigo ele entra porque ele não é igual a Jesus. Jesus ele bate a porta e entra, mas ele é igual um ladrão, ele arromba, ele entra. E aí na cama eu me viro e começo a repreender. Aí ela já assustada o que foi. E simplesmente, para tentar intimidar, ele mostra a forma dele, como ele é, para que eu viesse parar de orar e eu não continuasse dentro do propósito a qual eu tinha estabelecido com o Senhor. E muitas vezes tem acontecido coisas no nosso meio, nas nossas vidas, que muitas vezes a gente fica paralisado, a gente fica intimidado. Foi o que aconteceu com o exército de Israel. O exército de Israel tinha vitórias grandiosas dadas por Deus. Mas diante do inimigo, diante daquele momento,
Eles deixaram ser intimidados pela afronta do inimigo. E uma coisa que Deus ele quer de nós é que a gente não deixe ser levado e intimidado. Muitas vezes a gente para e diz, olha, é melhor deixar quieto. Ó, é melhor deixar para lá. Ó, tá dando confusão. Ó, vamos parar de orar, vamos parar de fazer o culto lá, porque tá dando confusão, tá lá, tá isso, tá aquilo, bora deixar quieto. É isso que o inimigo quer, ele quer intimidar, ele quer nos parar para que o propósito não seja alcançado, nem seja estabelecido sobre as nossas vidas. E o último e terceiro tópico que eu anotei aqui é usar as armas específicas para enfrentar o gigante. Qual é a arma específica que a gente tem para enfrentar as adversidades? Oração, leitura da palavra. Quando tem um mecânico, ele identifica qual é o defeito que está no carro, ele vai usar as ferramentas certas para fazer o conserto do carro. Nós, né, quando a gente identifica qual é o problema, o Senhor ele vai querer o quê? Que depositemos a confiança nele, que a gente vá até ele, pedindo a ele, Senhor, eu não sei como é que eu vou enfrentar o problema, mas eu sei que o Senhor pode me dar a solução, o Senhor pode me dar a estratégia, o Senhor pode me dar as ferramentas certas para vencer. A primeira ferramenta é ter fé, é acreditar. Amém, Jesus. Sabe? Porque a fé, ela move o impossível. Glória a ti, Deus. Se o exército de Israel tivesse pelo menos, naquele momento, um encorajamento de fé, para dizer, rapaz, Deus já deu tanta vitória a gente, sem a gente pedir nada, sem a gente pedir, sem a gente orar. Deus ele disse, vá. O rei Josafá, quando viu que tinha um exército indo contra ele, o que o rei Josafá fez? Ele poderia muito bem colocar o seu exército e dizer, bora para a guerra. Não, mas o rei Josafá ele diz, não, eu tenho uma arma que é mais poderosa do que o meu exército. Eu vou propor um jejum coletivo. Eu vou reunir o povo para orar e buscar ao Senhor. Aí o que é que Deus faz? Deus levanta um profeta para dizer, rei Josafá, olha, essa peleja não é mais do Senhor. Essa luta, o Senhor não vai ter que pelejar. Aí, eu creio que é uma pergunta que vem, pastor, então eu não vou ter que lutar, eu vou ficar sentado no sofá? Não. Mas Deus, ele vai fazer com que você vá para a guerra, mas ele vai lhe dar estratégia para ir para a guerra. E foi assim que Deus fez com o rei Josafá. Ó, rei Josafá, em vez de você colocar os homens de guerra na frente, você vai colocar os levitas, você vai colocar a adoração, você vai colocar aqueles que chamam a minha presença, que me adoram, e no meio da adoração eu vou fazer o milagre. Aí o que é que acontece? Israel ganha a guerra sem precisar puxar a espada. Talvez tem guerras que têm se levantado contra a nossa vida, que a gente não vai precisar usar a boca para falar nada, mas é usar o joelho, é usar a oração, é usar a fé. Ah, pastor, mas eu não tenho muita fé não. Mas a Bíblia diz que a sua fé não precisa ser tão grande não. Ela só precisa ter o tamanho de um grão de mostarda. Por
Porque o grão de mostarda é o menor grão que tem. Mas quando plantada, ela vira uma árvore grande, frondosa, bonita. E ela multiplica o seu fruto. É a mesma coisa a semente do trigo. Você planta uma semente de trigo, mas ela vai lhe dar a 30, a 60 e a 100 por um. É utilizar a fé mediante ao problema que tem se levantado, é usar a ferramenta da fé, é utilizar aquilo que Deus te deu. Sabe? Cada um aqui, Deus, Ele deu uma ferramenta específica para ser usada. É isso que Deus quer. Primeiramente, que a gente confie nele. Que a gente deposite a nossa fé e a esperança nele. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? A gente tenta resolver o problema com a força do nosso braço. E quando a gente não vê resolver, o que acontece? Vem o desespero, bate aquela vontade de desistir, de parar. Eu estou tentando, eu estou lutando, eu estou fazendo, eu não estou conseguindo. Então, ó, bora deixar quieto. Eu quero encerrar dizendo, olha, o que Deus quer de mim e de você é simplesmente uma confiança. É confiar. Confiar. Glória a ti, Deus. Confiar em Deus. Depositar a esperança. Fabrício veio de avião, não foi? Onde você entrou? Você conheceu o piloto do avião? Trocou ideia com ele, trocou um zap? Não trocou. Mas você sentiu confiança, segurança de entrar no avião? Tem um certo medo. Mas você entrou confiante que você chegaria ao seu destino sem dano nenhum. Porque o medo é normal, a gente vai ter medo. Sabe? A gente vai ter medo, é normal. Não é normal a gente deixar o medo paralisar, tomar conta. Não, mas eu vou entrar. Eu acho que quando eu entrar no avião eu vou ter um fato positivo ao meu favor. Que eu vou entrar, vou dormir, só vou acordar na hora que o avião... Que eu gosto de dormir. Balançou, eu sou igual menino pequeno, balançou, eu tô dormindo. Então, vai dar aquela turbulência, vai tremer. Mas eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor está assegurando que eu vou chegar no destino em paz, em tranquilidade e com a certeza que o Senhor concluiu todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Amém. Aí eu vou fazer como um pastor conhecido, vou ficar de pé para parecer que está acabando. Pastor conhecido chamado Luciano Subirá. Não quer acabar não, culto. Não quer acabar a gravação não, pastor. Glória a Deus. Aleluia.